Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia para você, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada para quem está aí do outro lado da telinha. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Mazeira, eu sou advogada, estou participando do processo de seleção aí do professor Revelação do IGD e estou muito feliz de fazer parte desse time. Hoje, a minha missão é falar um pouquinho de direito civil, matéria que eu amo, matéria que eu atuo, inclusive, eu atuo com ênfase em família e sucessões, mas o civil é uma matéria que eu admiro demais, que eu tenho uma paixão, que foi, inclusive, a minha escolha na segunda fase da UAB, tá? E o tema escolhido da aula de hoje é posse. Vamos comigo aprender um pouquinho? E, ao final, eu quero que você dê a sua opinião. Se você gostar dessa aula, desse vídeo, dê o seu like para contribuir aí para a minha participação nesse processo seletivo, tá bom? Vamos lá? Vamos para a tela? Gente, como está aqui na capa, a minha missão hoje é falar um pouquinho sobre posse. Nessa aula, especificamente, nós vamos tratar do conceito, das teorias e da classificação, que está lá no artigo 1196 a 1203 do Código Civil. A gente sabe que a posse ela vai ser tratada até o artigo 1224 do Código Civil. Mas hoje, nessa aula especificamente, a gente vai tratar essa matéria inicial, o conceito, as teorias e a classificação. Tá bom? Vamos lá? Pessoal, primeira coisa, a gente precisa saber a diferença entre posse e propriedade, porque muita gente confunde mesmo, até às vezes na própria militância da advocacia, enfim, da nossa vida profissional, e aí a gente acaba por ter dúvidas, quando que é posse, quando que é propriedade. Então, antes da gente adentrar o tema, mas já tendo umas noções iniciais do que vem a ser posse, vamos aprender primeiro o que é propriedade. Olha só. Segundo o artigo 1228 do Código Civil, o proprietário ele vai ter o direito de usar, direito de gozar, direito de dispor da coisa e direito de reaver a coisa. Camila, mas o que significa essas coisas? Primeiro item, né? Direito de usar. O direito de usar é ter a coisa para si, é utilizar aquela coisa especificamente. O direito de gozar é o direito de perceber os frutos daquela coisa. Ou seja, quando você coloca em locação aquele imóvel, você recebe os aluguéis. Então, você tem o direito de gozo daquele imóvel. O direito de dispor da coisa é o direito de alienar, de dispor do bem mesmo, de fazer o que você bem entender daquele bem. E o direito de reaver a coisa é o direito de reivindicar aquele bem quando aquele bem tiver sofrido algum tipo de lesão, tá? Mas e o possuidor, Camila? Qual que é, então, a efetiva diferença entre posse e propriedade? O possuidor, ele exerce todos esses direitos aqui, porém, de fato, tá? Ele não tem, especificamente falando, se eu estiver tratando só do possuidor, ele não vai ter o título específico de proprietário. Por quê? A propriedade ela é oponível erga omnes, ou seja, quem vai ser o proprietário? Quem tiver com o título, o domínio daquele bem. E o possuidor nem sempre tem esse título, esse domínio. Então, ele vai ser o possuidor. Ele vai exercer, de fato, essas faculdades que o proprietário tem. Tá bom? Então, Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. O possuidor, ele pode ser, ao mesmo tempo, possuidor e proprietário? Claro, gente, claro que pode. Quando, de fato, o proprietário do imóvel tiver sobre a posse do imóvel, por exemplo, dando o exemplo do imóvel, ele vai ter a coincidência entre o título, que justifica aquele domínio, que justifica aquela propriedade, mais o exercício, efetivamente, da posse. Tá bom? Deu para entender? Então, aí, partindo desse pressuposto, a gente já consegue diferenciar um pouquinho a posse da propriedade. A propriedade, ela é sempre oponível erga omnes, né? E o possuidor, ele tem aquela aparência de proprietário. Beleza? Passando agora, a gente vai tratar um pouquinho das teorias. As teorias dos doutrinadores, enfim, que tentam justificar o conceito, a natureza jurídica da posse. Dentre essas teorias, né, dentre essas correntes doutrinárias, a gente consegue
destacar duas teorias que justificam, que conceituam a posse. A primeira delas é a teoria subjetiva, que é liderada pelo Savigny, e a segunda delas é a teoria objetiva, que é liderada pelo Ihering, tá bom? Tem gente que fala Ihering, enfim, eu vou falar Ihering, tá bom? Vamos passar aqui para a tela para vocês verem a diferença. A teoria subjetiva da posse, ela é liderada por Savigny, né? Fala que a posse é a conjugação do elemento corpus, que é o quê? A detenção física da coisa, mais o ânimos, que é a vontade intrínseca de ser proprietário, de ser possuidor daquele bem, daquela coisa, daquele imóvel. Então, para o Savigny, não existe posse se não tiver esses dois elementos. Se você tiver um elemento só indissociado do outro, não significa posse, significa mera detenção. Se eu estou sobre tô com alguma coisa aqui na mão, essa caneta está aqui na minha mão, mas eu não tenho ânimo de ser dona dessa caneta. Então, eu sou mera detentora da caneta. Para ele, precisa da conjugação desses dois elementos para que seja considerada, verificada a posse. Corpus, então, mais ânimos, significa a posse para Savigny. Mas aí vem Ihering para contrapor esse conceito do Savigny, e ele fala que não, peraí, posse, a gente tem que tratar de uma forma mais objetiva. Para ele, então, a posse, ela é dotada só do elemento corpus. Por quê? Para ele, o elemento ânimos já está dentro do corpus por natureza. O que significa dizer isso? Significa dizer que a mera detenção da coisa para ele e a exteriorização da sua vontade de ser proprietário daquela coisa, daquele bem, daquele imóvel, já caracteriza a posse. Então, para ele, para o direito, né, para a gente conseguir regulamentar aquela situação, a gente não precisa perguntar lá na psique, lá no ego, lá na mentezinha da pessoa se ela quer ou não ser dono. Se ela já se comporta, se ela já exerce um comportamento de dono, eu não preciso verificar o elemento anímico, né, que é o ânimos. Para ele, o ânimos já está dentro do corpus. Ou seja, quando a gente tem a exteriorização da propriedade ou a visibilidade material daquele domínio, né, a gente vê de fato que a pessoa está ali exercendo a posse, ela se porta como proprietário, né. Para ele, isso aí... e um item muito importante, o uso econômico da coisa. Quando você emprega uma função econômica para aquela coisa, você dá uma função social para aquela coisa que você está exercendo a posse, para ele já é verificado, já é possível ser protegido pelo direito à posse nesse caso, tá bom? E, olha só, o nosso direito positivo adotou a teoria objetiva da posse. Então, para nós, para o nosso ordenamento jurídico, a posse ela é verificada com esses elementos objetivos. E, gente, a posse ela é extremamente importante para o nosso ordenamento jurídico, né? A nossa legislação, ela protege muito a posse, às vezes até priorizando em face do proprietário. Por que isso? Porque o nosso Estado de Direito tem uma preocupação com a paz social. Então, se alguém está exercendo a posse ali, está empregando uma função econômica, está se portando como dono, não justifica qualquer tipo de lesão ou desbulho. Então, a legislação protege o possuidor nesse caso, até que o direito do proprietário em si, ou seja, ele tem um título, um domínio, venha rebater essa posse que, de fato, venha sendo exercida por alguém, né, de forma justa, mansa, enfim. Aí o direito vai proteger esse tipo de posse, tá bom? Nesse intuito, né, falando já um pouco aí que o nosso direito admite a teoria objetiva, a gente vai partir agora para o conceito do que vem a ser posse, tá? Olha só, o conceito de posse vai estar lá no artigo 1196, mais 1198, mais 1208, todos do Código Civil, né? O 1196 fala o seguinte... posse, considera-se possuidor, né, todo aquele que tem, de fato,
o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Lembra que eu falei lá no início o que o proprietário podia fazer? Então, quando alguém exerce de fato esses poderes de usar, gozar, dispor, ele exerce de fato, ele se porta como proprietário, ele está de fato exercendo a posse. Então, o nosso Código Civil reconhece essa situação e o protege na medida de que ele emprega uma função social e econômica para aquela coisa que ele está possuindo, né? E o artigo 1198, por sua vez, ele escreve o seguinte, ele nos fala o seguinte: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordem ou instruções suas. Aí a gente já vem diferenciar o que vem a ser posse e o que vem a ser detenção, tá? Nem tudo que a gente tem na mão, por exemplo, essa caneta aqui está na minha mão. Eu estou, né, se você olhar, daí você pode achar que eu tenho uma posse sobre essa caneta. Mas eu sei que essa caneta não está sob minha posse. Por quê? Eu estou só com a detenção dessa caneta, porque eu estou trabalhando aqui no IGD, eu espero fazer parte desse time, né? Mas essa caneta não é minha, eu estou só segurando essa daqui porque eu sei que ela é do João Augusto, tá certo? Então, quando eu exerço a posse no meu interesse, aí sim é posse. Mas quando eu só tenho uma coisa aqui nas minhas mãos, mas eu não tenho interesse próprio em gerir, em cuidar dessa caneta especificamente, aí é detenção, porque o interesse mesmo é de quem? É do proprietário, no caso, o próprio João Augusto. Deu para entender esse exemplo? Aí a gente já diferenciou posse de detenção. E, por fim, o artigo 1208 fala que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. O que esse artigo quer dizer? Esse artigo quer falar o seguinte, quer diferenciar para você não confundir o que vem a ser posse ou não. Se eu te permito usar alguma coisa minha, se eu te permito usar essa caneta aqui, eu não estou te dando a posse especificamente da caneta. Tá? Então, o que vem a ser permissão que o artigo 1208 fala? Ele fala que a permissão é o consentimento expresso. Olha, você que está aí do outro lado da tela, você vai usar essa caneta aqui, eu estou te permitindo usar, tá bom? E o que vem a ser a tolerância? A tolerância, ela é caracterizada pela inércia. Ou seja, alguém vai lá, pega essa caneta, por exemplo, e eu tolero, deixo você usar, mas eu não consenti expressamente para que você use essa caneta. Por isso que os doutrinadores falam que a permissão, você entrega uma coisa com consentimento expresso. E a tolerância não, eu não vi você pegar essa caneta. Então eu tolerei você pegar, mas a caneta é minha, você sabe que é minha, e você não está exercendo posse justamente por isso. Tá? É a mesma coisa quando você deixa um carro no estacionamento, por exemplo. Não é porque o carro está lá abandonado que você, né, qualquer pessoa pode ir lá pegar. Você deixou ali, você consentiu que aquele carro fique ali por um tempo. Então, ninguém vai exercer a posse daquele carro especificamente. Tá bom? Da mesma forma, quando você tem uma violência sobre a posse de alguma coisa, você pega com violência ou você pega de forma clandestina, da mesma forma, o Código Civil fala que não é autorizada, não se verifica a posse nesses casos específicos, tá bom? Então, a posse, gente, por tudo que a gente está falando aqui, é uma situação de fato, tá? Que o direito protege na medida em que a gente sempre prioriza a manutenção da paz. Então, quando alguém exerce a posse sobre algo, o direito verifica se os requisitos daquela posse estão sendo verificados, se não é detenção, se não foi clandestino, enfim, para que o direito proteja o exercício daquela posse também. Tá joia? Agora, passando mais adiante, nós vamos falar especificamente da classificação. O artigo 1197 e seguintes do Código Civil traz algumas classificações da posse. Existe posse direta, indireta, existe posse justa, injusta. E agora a gente vai destrinchar, tratar cada uma que é falada no Código Civil. A primeira classificação que a gente vai falar aqui é da posse direta e indireta. Gente, posse direta, só para vocês terem um macete mais rápido, é aquela posse imediata. E posse indireta é aquela posse mediata. Então, vamos supor que tem aqui um lote, né? Sei lá, uma coisa aqui. Quem exerce a posse diretamente, ou seja, imediatamente, é esse aqui, certo? Só que esse aqui alugou
do Joãozinho aqui, ó. Alugou do Joãozinho. Na verdade, Joãozinho é proprietário desse lote ou dessa coisa aqui. Então, esse Joãozinho exerce a posse indireta. O artigo 1197 fala o seguinte: a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta. Ou seja, essa posse que é exercida por essa pessoa aqui não anula a posse de Joãozinho, tá bom? De quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Quer dizer o seguinte: se eu estou lá exercendo a posse direta sobre um bem que eu loquei, tá? De repente, o locador começa a ir lá no bem que eu loquei, no imóvel que eu loquei, e começa a me esbulhar, ou começa a falar alguma violência, sei lá, de forma moral, enfim. Eu como possuidora direta, posso exercer o meu direito possessório contra essa pessoa que é o possuidor indireto, tá bom? Mas existe uma observação que é interessante a gente falar, que eu até anotei aqui, ó, na tela. Tanto o possuidor direto como o indireto podem valer-se das ações possessórias para se defenderem da turbação ou esbulho de terceiro. Ou seja, alguém terceiro, alguém estranho a essa relação aqui, ó. Alguém estranho a essa relação aqui vem e faz uma turbação ou um esbulho. Aí, nesse caso, tanto o possuidor direto como o indireto pode entrar com uma ação possessória contra esse terceiro. Uma outra informação muito importante a gente falar aqui é que o possuidor direto, ele pode ser indireto e direto ao mesmo tempo. É o caso, por exemplo, da sublocação. Eu aluguei um galpão enorme, mas nesse galpão enorme, né, eu estou exercendo a posse direta sobre esse bem. É muito grande, então eu vou alugar um pedacinho para alguém fazer uma lanchonete, por exemplo. Então, esse pedacinho que eu aluguei, eu vou exercer a posse indireta, porque o sublocatário vai exercer a posse direta sobre a lanchonete. Deu para entender? Então, essa posse direta e indireta vai depender do caso concreto, da análise casuística do exemplo que for apresentado, do caso que for apresentado na questão ou na própria vida prática. Tá bom? Entendendo posse direta e indireta, vamos para a próxima classificação, que a posse pode também ser exclusiva ou ela pode ser exercida simultaneamente, que é a composse. O artigo 1199 do Código Civil fala: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros como possuidores. Ou seja, essa classificação é bem simples. Se eu, Camila, exercer uma posse sozinha sobre um determinado bem, essa posse é exclusiva. Mas eu, Camila, sou casada no regime de comunhão parcial de bens e estou lá com o meu esposo nesse mesmo bem. Nós exercemos a posse sobre esse bem. Nós dois estamos exercendo a posse de igual forma sobre aquele determinado bem. E o que é interessante falar? A composse está para a posse, assim como o condomínio está para o domínio. Ou seja, vamos dar um outro exemplo. No inventário, deixou-se lá, o falecido deixou um lote, né, com 3 herdeiros. Os 3 herdeiros vão exercer, enquanto não for feita a partilha, eles vão exercer a posse ali, eles vão estar em composse sobre aquele bem. Ou, a depender do caso, vão estar em condomínio também sobre aquele bem. Por quê? Porque eles estão exercendo juntos, simultaneamente, um e outro, a posse daquele determinado bem. Tá bom? Então, uma coisa que também é interessante falar sobre a composse é que quando voltando para o exemplo aqui, Camila, que eu falei do lote com o meu esposo, nós dois exercendo a posse sobre aquele bem. Se nós dois exercemos a posse de um bem como um todo, isso se chama composse pró-diviso. Deixa eu anotar aqui. Pró-diviso. Não, desculpa, gente, é pró-indiviso, tá? Pelo amor de Deus, perdoe, é pró-indiviso. Deixa eu até apagar aqui para vocês não confundirem. Opa. Pró-indiviso. Por quê? O próprio nome já sugere, né? A própria Camila aqui se corrigindo. Quando eu e meu esposo exercemos a posse de um determinado bem
por conta do nosso regime, nós estamos lá juntos exercendo a posse sobre aquele bem, como um todo, é pró indiviso. Mas vamos supor que eu queira dividir essa mesma posse com essa outra, com alguma outra pessoa que esteja exercendo a composse comigo. Olha, nós vamos exercer a posse juntos sobre esse determinado bem aqui, mas você fica com uma determinada parte e eu com outra determinada parte. Isso é pró diviso, tá? Porque aí eu vou dividir aquela posse. Vamos anotar aqui. Pró diviso. Então, a composse também se subdivide nessas duas classificações, tá bom? A próxima posse, então, a próxima classificação é a posse justa e injusta, que é trazida, é disciplinada pelo artigo 1200 do Código Civil, que fala o seguinte: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, qual que é a posse justa? É aquela isenta de vícios. E a posse injusta é a obtida viciosamente. Ou seja, gente, qual que é a posse justa, né? Que é aquela posse mansa e pacífica, aquela posse que eu não peguei clandestinamente, que eu não peguei precariamente. Vamos diferenciar esses três vícios que é trazido no artigo 1200. A posse violenta, como o próprio nome já sugere, é aquela posse que vem com esbulho, que vem com a força, que vem com, olha, eu estou te expulsando daqui, desse lugar violentamente, tá? Essa é a posse violenta. Então, é a posse injusta, a posse se torna injusta. A posse clandestina é aquela posse que você vai, até já fazendo um macete aqui, na surdina, você vai lá e pega a caneta, para mim, né? Estou furtando aqui a caneta. Agora eu estou exercendo uma posse de forma clandestina dessa caneta. E precária é a posse. A posse precária ela se torna precária. Por quê? Vamos supor que eu peguei emprestada essa caneta aqui e eu tenho um prazo para daqui um dia devolver essa caneta. Eu não devolvo a caneta. Não devolvo. Então, precário tem a ver com prazo. Precário, prazo. Não devolvi a caneta. Eu não restituí a coisa. A minha posse começa a ser precária. Então, a posse justa é uma posse que não tem esses três tipos de vício. Entendido? E a posse injusta, obviamente, é uma posse que é adquirida por um ou mais desses três elementos. Tá joia? Passando agora para o artigo 1201, vamos tratar agora da posse de boa-fé e a posse de má-fé. A posse de boa-fé é a crença de não lesar, a posse de boa-fé é a crença de não se lesar o proprietário. E a posse de má-fé é a ciência inequívoca do vício. Olha só o que fala o artigo 1201. É de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Ou seja, o Joãozinho foi lá e esbulhou alguém de um lote. Esbulhou, foi violentamente, expulsou alguém de um lote. Aí pegou esse lote. Aí ele veio para mim, quis locar esse lote para mim, me emprestar, enfim, me ceder, qualquer coisa. Eu não sabia que o possuidor anterior a mim adquiriu esse lote com violência. Então, eu estou ali de boa fé. Tá? Então, isso é porque eu tenho ignorância sobre como aquela posse originária foi exercida. Tá? Então, essa minha posse é de boa-fé. Seria de má-fé se eu soubesse que o possuidor anterior pegou de forma violenta, clandestina ou precária. Tá joia? Entendido? O parágrafo único fala: o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. O que é justo título? Justo título é quando existe um documento ou existe alguma forma que aparenta te dar o domínio sobre algo, mas não te dá. Por exemplo, vocês já ouviram falar de grileiro que vende terra, mas não é dono daquela terra especificamente? Aí eles vão lá, fazem uma escritura de compra e venda daquele imóvel, daquele lote ou daquele bem, só que eles não são donos, né? E ele tem um justo título. Você tem um justo título, você não sabia, né, que a pessoa era grileira, que a pessoa não era dono daquela terra. Você assina o contrato, você paga a pessoa, mas não sabia. E tem um justo título, né, falando que você é dono daquele pedaço de terra ali, mas, na verdade, você não é proprietário, você é só possuidor. Então, o parágrafo único do artigo 1201 fala
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção, tá bom? Então, ele tem a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, porque é uma presunção relativa. E o artigo 1202, por sua vez, fala que a posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente, tá? Então, o que fala esse artigo? Que até eu ficar sabendo que a minha posse tem um vício, presume-se que eu tenho boa-fé, eu estou ali de boa-fé. E a doutrina fala 2 momentos processuais em que eu deixo de ter boa-fé, que é a citação de uma ação do real proprietário, né, ou a própria contestação daquele que tem o direito de propriedade do bem que eu estou exercendo aquela posse. Beleza? Entendido? Bom, passando agora para um dos últimos temas da nossa aula, eu vou falar um pouquinho de caráter da posse, tá? O que significa isso? Segundo o artigo 1203 do Código Civil, salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter em que foi adquirida. Isso nos remete à ideia de posse derivada e posse originária. A posse derivada também é chamada de bilateral e vocês já vão entender por quê. É o seguinte, se eu tomo posse de algum lote de forma violenta, né? E a próxima pessoa que for exercer essa posse, né? Eu cheguei num lote de forma violenta e eu quero ceder esse lote para outra pessoa. Essa outra pessoa, como eu peguei de forma violenta, o caráter da posse permanece. Essa próxima pessoa que exercer a posse sobre esse bem que eu originariamente tomei posse, permanece sendo injusta. A posse continua sendo injusta. Por quê? O caráter continua, é uma posse derivada. Agora, a posse originária é quando eu não tenho relação com o possuidor anterior a mim. Então, eu vou lá e esbulhei alguém, enfim. Eu não tenho mais relação com o possuidor anterior. Ou cheguei lá, não tinha dono, não tinha ninguém, fui lá e peguei a posse de algo, não sei quem é o proprietário, não sei quem é o possuidor. Eu não tenho relação com o possuidor anterior. Então, é uma posse originária. Então, o caráter da posse permanece quando a posse for derivada. Tá bom? Então, o caráter, se eu peguei se eu tomei posse de algo de forma injusta, essa característica, esse vício, permanece pela posse, né, pela sucessão da posse, se a próxima posse for derivada, se for uma relação bilateral, se originar de um negócio entre eu, que tomei a posse originariamente, e a pessoa que tomar a posse depois de mim, se ela souber, né, se a posse for injusta, ela permanece sendo injusta. Isso significa o caráter da posse, segundo o artigo 1203 do Código Civil. Gente, a aula está acabando por aqui. Eu queria muito continuar falando. Tem muita coisa para falar de posse. Eu espero de verdade que eu volte aqui para comentar e conversar com vocês sobre esse tema e muitos outros do direito civil, tá? Se vocês tiverem gostado dessa aula, dê o seu like. E eu espero de verdade fazer parte desse time GD. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.